Olá, esta é a TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade Itapira. Agora o nosso programa Conversa de Gente Grande está recebendo o padre da igreja, da paróquia de São Benedito, o Ademir Bernardelli, e nós vamos tratar de alguns assuntos que vão passar não só pela eleição do Papa, que ainda é motivo de repercussão na imprensa, mas também vamos falar da festa de São Benedito, que principalmente no sentido de esclarecer alguns comentários que estão rodando pela cidade, e vamos falar também um pouco da Semana Santa, que estamos às portas. Bom dia, padre, tudo bem com o senhor? Bom dia, Nino, bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Uma alegria podermos estar aqui. Perfeito. Padre Ademir, como é que o senhor viu a eleição do Papa Francisco? Eu vi como uma grande ação do Espírito Santo de Deus na igreja, né? Os homens, eles têm os seus meios, seus métodos, o seu jeito de fazer as coisas, como assim, a gente costuma dizer, de mexer os seus pauzinhos, né? Mas Deus tem o jeito dele, a forma e o modo com que ele vai agindo na história. E nós vimos lá que tinha todo um elenco, uma listagem de todos aqueles que eram os mais cotados para serem papas e isso, aquilo, outro. De repente surge aquele que ninguém nunca tinha falado nada, e de repente está aí o nosso Papa Francisco, que já chegou, bem dizer, conquistando o coração da humanidade, vamos assim dizer. Né? Trouxe uma esperança nova, porque que é Papa da América Latina, vou dizer, foi escolhido da Argentina, da América Latina, para ser Papa. Isso para nós é muito importante, porque vai levar o rosto dessa igreja latino-americana para outros países também. Ele que já fazia um trabalho todo com os pobres, com os marginalizados, então tem uma outra visão de igreja, um outro estilo de poder caminhar. Não é aquela igreja toda poderosa, não, mas a igreja que trabalha, a igreja do serviço, como ele mesmo já disse, o bispo de Roma é aquele que serve a todos. Perfeito. Que serve a todos. Eu vi um resumo de um livro dele sobre o céu e a terra, e gostei muito do que eu li. Quer dizer, traduziu bem quem é o Papa Francisco, e ele escreveu esse livro em 2005, ou seja, tá certo que ele já tinha sido votado lá no conclave, né? Sim. Mas revelou que, primeiro, ele não é tão conservador do que algumas pessoas estão dizendo. Exatamente. Né? Ele também tem se mostrado muito inteligente. Então eu diria que a igreja escolheu, o Espírito Santo escolheu muito bem mesmo, né? E ele, com a sua simplicidade, o jeito simples de falar, o jeito simples de agir, o jeito simples de tomar certas atitudes que descontrolam todos os soldados que estão lá em volta dele, né? O segurança, que perde um pouco o jeito, né? Porque ele tem toda aquela espontaneidade de chegar até as pessoas, né? Mesmo no dia 19, quando o Papa ele foi celebrar a missa, ele pediu para que o Papa Móvel parasse, para ele descer e cumprimentar umas pessoas doentes que estavam ali. Então são umas atitudes diferentes, mesmo no dia que ele é apresentado a todo o povo, né? Que temos Papa, ele o que ele faz? Ele simplesmente pede que o povo o abençoe. Então são atitudes simples que conquistam o coração do povo. E bem-humorado também. Bem-humorado. Pediu para que Deus perdoasse os cardeais que tivessem botado nele. É interessante. É o jeito simples dele ser, dele agir, o jeito simples, o linguajar fácil que as pessoas entendem. Exatamente. Né? Que ele entende o que ele está dizendo, tal, compreendam a mensagem para que possam viver da melhor forma possível. Ontem ele deu mais um gesto de simplicidade dele, né? Que foi não dizer que ele não precisa de toda a área, né, do apartamento reservado ao Papa. Exatamente. Esse cantinho para mim aqui tá bom. Quer dizer, realmente eu acho que houve aí uma bela de uma escolha. E eu acredito que nós vamos ter ainda muitas mudanças com a atitude desse novo Papa.
muitas mudanças para o benefício da própria igreja. Claro, nós precisamos mudar, precisamos caminhar, a igreja precisa evoluir, precisa realmente tomar um sentido novo da própria realidade do evangelho, né? Caminhar com o evangelho, como ele mesmo já está batendo nessa tecla. Exato. E possamos caminhar com o evangelho. Já teve um reflexo, inclusive, fantástico no encontro dos jovens que vai acontecer agora no Brasil em julho, né? Exatamente, quer dizer, vai se formar com que conquistou de novo essa juventude que já estava fervorosa para esse encontro, agora muito mais. A previsão foi para mais 2,5 milhões. Exatamente. Uma coisa fantástica. Tá bom, esperemos aí que Deus continue o iluminando. Para que ele claro que ele tem muito problema para resolver, muita dor de cabeça, mas com a luz do Espírito Santo de Deus ele vai conseguir. Com certeza. Vamos agora entrar no assunto um pouco mais polêmico. Aliás, as pessoas transformam. A festa de São Benedito de Itapira, ela é uma festa tradicional, é uma festa que, na verdade, aliás, ela é polêmica até no tempo de existência dela. Né? Exatamente. Ou seja, há quem diga que tem mais de 100 anos, outras pessoas dizem que não, enfim. Mas a verdade é que essa festa ela reúne alguns fatores, né? Existe a questão da tradição, existe a religiosidade, né? Onde ela está. Existe a questão cultural, aquela que é agregada ao movimento negro, e também a questão comercial, que, no meu entendimento, hoje acaba ganhando todos os olhares da cidade, né? Não dos paroquianos, evidentemente, de São Benedito. Sim. Mas o que eu vejo? A parte religiosa acabou, pela questão comercial, ficando relegada. Isso é um fato. A parte cultural também se perdeu completamente porque um dos principais motivos, que eram as congadas, né? A participação dos negros foi diminuindo a cada ano. E também a questão que agora me fugiu a palavra, a questão me fugiu a palavra, mas enfim, eu vejo que a festa de São Benedito, a questão do movimento negro, né? Quer dizer, a data, o período já não é mais visto pelo movimento negro como a data mais importante, o 13 de maio, né? Muito pelo contrário, o movimento negro politizado, engajado, critica muito essa data, né? Eles preferem... Exatamente, prefere mais o Dia da Consciência Negra. Isso. Né? Então, eu estou fazendo essa introdução porque eu vejo que essa festa ela não é tão simples, né? É uma festa que ela causa realmente, vamos dizer assim, certos entrames que nós temos que fazer com que aconteça, mas que não seja causa que venha a chocar, né? Por exemplo, nós temos essa festa que, pelos dados que nós temos escritos na paróquia, 125 anos que acontece essa festa de São Benedito. Então esse ano nós colocamos como um ano jubileu, um ano de festa realmente, um ano de mudanças realmente para que as coisas aconteçam de uma forma agora gradativa e que essa festa possa crescer cada vez mais. Nós tivemos até uma reunião com o Departamento de Cultura e Turismo da cidade, que eles estão empenhados também em fazer essa divulgação agora a amplo maior ainda, para que as pessoas conheçam também a nossa cidade, conheçam a cidade de Itapira, não simplesmente só para a festa de São Benedito, mas conheçam essa cidade que traz um valor totalmente histórico, que traz um valor cultural nessa época da festa de São Benedito. Então, para esse ano, nós convidamos a cerca de 85 congadas e moçambiques entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, que muitos já estão confirmando presença para essa festa. Então nós queremos o quê? Resgatar essa religiosidade popular que vem das congadas, que vem daquele povo simples, tal, que vem prestar a sua homenagem ao santo padroeiro. E o santo padroeiro, São Benedito, né? O amor, o carinho para com o santo padroeiro, que é ele. Então nós queremos cada vez mais incentivar esse lado cultural, cultural e religioso juntamente, porque traz as duas coisas.
para nós. Traz o lado religioso e traz o lado cultural. Então nós queremos cada vez mais, enquanto eu estiver aqui, eu quero incentivar esse lado, né, para que realmente essa festa ela tenha e tome o sentido de consciência de que ela veio para apresentar algo novo e acrescentar à cidade algo que possa realmente dizer, olha, a nossa cidade tem um movimento grande, bonito, da festa São Benedito, mas ela traz para nós elementos que nos levem ao questionamento da nossa própria vida. Por exemplo, quando nós falamos assim, nós não vamos colocar mais os andores na festa de São Benedito. Por quê? Porque o santo principal é São Benedito. A festa é dele. Então nós queremos fazer com que as pessoas compreendam que não é só eu levar o andor, enfeitar o andor, sair aquele monte de andor na rua e não ter sentido nenhum, às vezes, na procissão. Às vezes acontecem brigas, discórdias até ali para levar o andor. Então é uma coisa muito constrangedora. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o andor, mas colocar outros elementos para que a própria procissão fale da história de São Benedito, fale da história do que está acontecendo nesses 125 anos. Como, por exemplo, nós vamos separar a procissão em setores. Então, o primeiro setor vai vir da frente negros vestidos com roupa afro, com a roupa mesmo da cultura africana, com o estandarte de São Benedito, o quê? E com tochas na mão, abrindo a procissão. Levando a procissão para frente. Depois, seguida, vem a corte, os seus familiares, os imperadores, a imperatriz, fazendo parte desse cortejo, caminhando também. Em seguida, nós queremos lembrar a princesa Isabel, que no dia 13 de maio fez a assinatura da Lei Áurea e tal. Vamos lembrar esse fato histórico. Já que o povo fala tanto da festa do 13, então a festa do 13, ela culmina nesse documento da princesa Isabel. Então uma mulher virá representando a princesa Isabel, com tantos e tantos outros negros e negras juntos, com roupas típicas africanas, para lembrar isso tudo. E cada um com a bandeira na mão, mostrando que liberdade não se compra, mas se conquista. Então, mostrando para a sociedade também, aí sim tem um sentido de nós estarmos celebrando essa festa dos 125 anos. Depois desse cortejo, virá o quê? Todos os 125 festeiros. Todos aqueles que durante um ano fizeram a sua preparação, rezaram nas casas, tiveram a pastoral do festeiro, que foi muito importante, bonito, interessante. Então cada um deles virá com o bastão de São Benedito na mão. É algo novo que nós estamos colocando também, para mostrar esse lado da festa. Depois nós teremos um outro setor, com mais 20 homens e mulheres negras com roupas, sempre a roupa típica africana, mostrando esse lado. Mostrando que São Benedito, a origem dele, por ser italiano, mas os familiares eram africanos. Ele veio da África também, né? Então, lembrando tudo isso dessa cultura. Lembrando que esses homens vão estar com as suas roupas típicas, também trazendo nas mãos um estandarte. 125 anos de história de festejos de São Benedito. E no meio desse grupo todo virá um senhor negro com roupas típicas da época, com um pequeno oratório na mão, com uma imagem pequena de São Benedito, lembrando o senhor Chico Pitada, que começou toda a história, que começou a fazer o seu pedido de dinheiro aqui e lá, para levantar a igreja de São Benedito, qual nós temos hoje. Então é um resgate da história. Isso sim tem um sentido. Agora, nós colocarmos os andores, por colocar e não se falar nada e deixar o povo às vezes brigando por causa disso, não compensa. Acho que nós temos que colocar algo que nos enriqueça culturalmente e que nos leve a celebrar a nossa fé de uma forma diferente também. Bom, depois desta ala, nós colocamos uma ala das promessas, de pessoas que vêm pagar a promessa nessa festa. Então vai ter uma menina vestida de anjo, que ela vai à frente, e todos aqueles que vêm pagando promessa estarão atrás, acompanhando, rezando na procissão e assim por diante. Nós vamos ter também o quê? Uma ala com todos os jovens da paróquia, os jovens que estão sendo convidados, com as camisetas escritas Jornada Mundial da Juventude, porque no próximo mês já é a Jornada Mundial. Lembrando isso, convocando a juventude para ser essa igreja viva cada vez mais, né? E depois de tudo isso daí, todas as congadas que estiverem presentes.
A fila das congadas, daí segue esse cortejo, tudo. Por último, os irmãos do Santíssimo e o carro andor do São Benedito com todo o povo de Deus cantando e rezando. Aí sim, nós celebramos a festa de São Benedito, com um sentido, com temas, com algo que nos leve realmente a um crescimento, não só da nossa fé, mas do nosso lado cultural também. Perfeito, eu estou achando... pelo menos está mostrando uma certa consistência, né? Porque essa parte religiosa, sem nenhuma crítica aos padres antecessores, se limitavam às novenas. Claro que tinha a procissão, mas pelo que a gente sabe, na verdade, essa questão do andor era muito mais para atender como... necessidades, assim, sentimentais. Exatamente. Nós temos que colocar as claras. Eu acho que fazer andor para colocar só as necessidades, os sentimentos das pessoas, isso não leva a crescimento nenhum da fé. Leva cada vez mais uma alienação. Exato. E nós precisamos que as pessoas tenham o pé no chão, uma fé viva, que enxergue a realidade do mundo e seja celebrada de uma forma diferente. Agora deixa eu perguntar, a participação da comunidade negra de Itapira nessa festa, como é que está? Tem um grupo envolvido, que já está sendo envolvido nisso, convocados, né? Já fizemos reuniões com eles tal, para que tenham consciência desse trabalho que eles vão realizar. E estamos convidando muito mais outros que possam nos ajudar nessa festa também. É o resgate do quê? Da comunidade negra que nós queremos também. Porque às vezes a comunidade negra ela fica um pouco isolada disso tudo. Então é hora de nós trazermos essa comunidade também, mostrar a realidade deles, mostrar que realmente eles se façam presente nessa festa, que é realmente uma festa ao louvor a um santo negro também. Certo. Eu estou percebendo que a visão aí, quando você coloca... porque aquela comunidade negra que é mais ativa politicamente... Ela repele totalmente a figura da princesa Isabel, né? Sim, sim. Mas sim. da forma como, se é que eu entendi a sua colocação, ela está sendo mais colocada dentro de um contexto histórico. Contexto histórico, para lembrar do que aconteceu a história, né? Para lembrar isso. E aqui em Itapira nós temos aí alguns grupos, né? Que eles podem muito bem se integrar, né? a essa ação. E principalmente, acho que, se for possível, né, o resgate da Congada de Itapira como um ente cultural, né? Exatamente. Seria uma questão fantástica e quem sabe com essa vinda, né, de outras, né, de fora, é um incentivo maior, talvez até para os jovens também que estão por aí, né, que são descendentes de tantas outras famílias que têm e trazem consigo essa cultura religiosa. Certo. E na questão comercial, isso a igreja não se envolve? Não, na questão comercial, isso nós não nos envolvemos. O que nós tomamos conta agora, com respeito que a prefeitura passou para nós, é que nós cuidamos das barracas assistenciais. Certo. Daquelas que têm um vínculo com a Caritas da igreja. Aquelas que não têm vínculo com Caritas da igreja e que não são vinculadas à igreja católica, essas infelizmente não poderão estar no pátio. Já fomos resolvido isso em reunião com a prefeitura. Ah, perfeito. Porque ali existiam algumas igrejas, algumas barracas, né, ligadas inclusive a entidades não católicas, como... que a gente não vê como bom por motivo colocá-las, porque senão faz parte da comunidade católica. Eu não acho que não tem necessidade de vir explorar a festa de São Benedito, porque só na festa de São Benedito e outras festas que tem na cidade, nós não vemos isso. E só a festa de São Benedito que é a mais focada. É verdade. Porque acho que até se interpretou como uma festa a parte da religião católica, né? Eu imagino que tenha sido isso. E as entidades não vinculadas à igreja nenhuma, como é o caso da PAI, por exemplo? Não, a PAI é obra assistencial, né? E é mantida também pela Caritas da igreja. A Caritas da igreja é vinculada também a eles. Tá bom. Então são certas entidades que a Caritas da igreja, ela dá o apoio, favorece, inclusive manda doações, que nem, por exemplo, as doações que são feitas no Domingo de Ramos, essa é repartida para a assistencial Down e outras que são ligadas à Caritas. Tá.
O senhor tem quais são as entidades que vão No momento eu não tenho a lista em mãos, né? Mas são várias entidades que estão colocadas. Inclusive foi distribuído à comunidade itapirense, juntamente com o envelope da oferta que será feita no próximo domingo, uma relação de todas as comunidades, as entidades que foram ajudadas pela igreja. Eu acho que é bom a gente esclarecer também, padre, pelo seguinte, em Itapira existe uma ideia, né, porque é uma festa grandiosa, né, envolve pessoas, 1000 barracas e passa no imaginário das pessoas que todo aquilo que é cobrado dessas pessoas vem para a igreja. Não é isso que acontece, né? As barracas que são colocadas no pátio da igreja, aquelas ali é para os gastos da igreja. Aquelas que estão fora da igreja são vinculadas à prefeitura, não tem nada a ver com a igreja. Ali eu lembro desde do meu... Porque eu passei essa festa como criança, como adolescente, como jovem, como pai, né? E aí sempre houve esse questionamento da população, né? Uma igreja que arrecada tanto na festa de São Benedito. Pensa-se que arrecada tanto, mas não é isso, não. Infelizmente não é. Talvez há tempos atrás, há uns 30 anos atrás, quem sabe arrecadava, que tinha os leilões, aquela coisa toda. Mas hoje em dia já se torna mais difícil, né? É uma festa que realmente a igreja arrecada o dinheiro que dá para ela atravessar o ano. Vamos assim dizer. Ela consegue atravessar o ano. Perfeito. Eu percebi que ali houve um círculo, né? Foi fechado a área da igreja. Sim. A pedido do senhor bispo, Dom Pedro Carlos, ele pediu que se fizesse, como se diz, delimitasse o espaço sagrado da igreja. Então nós fizemos esse trabalho e colocamos todo esse fechamento em volta da igreja, dizendo, esse é o limite, né, do espaço religioso da igreja. Para que as pessoas saibam também. Porque acham que passando, às vezes, de carro, ou estando ali no pátio, que aquilo é tudo via pública. E não é. Ali é particular da igreja. Tanto é que nós colocamos até um cartaz, uma faixa lá, pedindo, por favor, que as pessoas atravessem o pátio a 20 km por hora. Porque tem crianças que saem da igreja, pessoas de idade que saem. A uma hora é perigoso ter alguém ser atropelado. Então, por isso mesmo, nós pedimos que as pessoas andem com um pouco mais de cautela. Existia também uma questão, eu não sei mais como é que está isso, que envolvia a antiga comunidade negra da igreja. Não sei se referia à propriedade, alguma coisa. Essas questões foram resolvidas, padre? Já foram resolvidas, né? Antigamente que tinha a tal da confraria. Isso. Confraria de São Benedito. Então, acabou se extinguindo isso daí, bem dizer. Não temos mais. Hoje está tudo dentro, em nome da igreja. Nome da igreja, tudo direitinho. Eu lembro que quem esteve aqui para resolver isso foi o padre Júlio, que era um especialista nesses assuntos. Né? Sei. Eu conheci bastante o padre Júlio. Bom, padre, eu acho que com relação à festa de São Benedito, eu acho que está faltando mais isso, conversar, explicar, né? Exatamente. Às vezes as pessoas, elas julgam muito por escutarem certas coisas que não compreendem. Se todo mundo viesse perguntar, buscar esclarecimento, não teria tanta falação. Né? A igreja, ela está sempre aberta a esclarecer as coisas, mas as pessoas, tem muita gente que acha, que é tal negócio, quem conta um ponto, aumenta um ponto, e assim por diante. A gente percebe, né, que na verdade as pessoas elas se acham às vezes no direito, né, de interferir numa instituição. Mas, Dino, você sabe de uma coisa que é interessante, que aqueles que não são de igreja que dão palpite onde não é chamado. Esse que é o problema de tudo. Olha, não participa de igreja, nunca vai à missa, nunca colabora com nada, mas chega nessa época, é dono da igreja, quer ser dono da festa, quer ser dono do santo, quer ser dono de tudo, mas nunca participa de nada. Então, como que a gente pode dar um valor a uma pessoa, assim dizer, uma resposta, de pessoas que não participam de nada, não está ali na convivência, não participam de nada na igreja. Depois, quando chega nessa época, vamos criticar, vamos falar. E a gente sempre sabe. O padre, sempre aquela frase, o padre vai acabar com a missa, com a festa. Tá aí, a festa continua e o padre não acabou com nada. Tá certo. E outras, quanto já veio na história isso, né? Até porque hoje a igreja, ela tem o seu conselho. Exatamente. Né? Não é mais a igreja de antigamente.
ela tem o seu conselho paroquial, que decide como que vai ser a pastoral, como que vai ser o trabalho, tem o seu conselho econômico, o que vai gastar, o que não vai. Tem toda uma organização. Não é uma coisa a toque de caixa, né? Não se faz mais aquilo que está na cabeça do padre. Não. Claro que o padre tem a sua função. Sim, claro. Né? Mas em conjunto que nós resolvemos as coisas. Perfeito. Né? Bom, tá bom, padre. Nós estamos entrando aí na Semana Santa, né? Eu acho que seria interessante a gente dar uma repassada na programação. Uhum. O que o senhor... Olha, a Semana Santa ela acontece agora nesse próximo final de semana, começando pelo domingo. Domingo de Ramos é a abertura, bem dizer, da Semana Santa em todas as nossas comunidades, em todas as paróquias da nossa cidade. Que nem na paróquia São Benedito mesmo, nós vamos ter a procissão do Ramos e as bênçãos lá na comunidade de Nossa Senhora das Dores, que fica ao lado da Casa das Irmãs de Nossa Senhora das Dores. Então lá nós vamos concentrar toda a comunidade, não teremos missa na Matriz São Benedito, vamos dar a bênção e vamos sair em procissão até a comunidade de Nossa Senhora de Fátima. E indo até essa comunidade, lá celebramos a Santa Missa. Terminada a missa, nós vamos ter outra missa às 5 horas da tarde, que será lá no Brás Gavenag, que tem a comunidade Nossa Senhora das Graças, e lá nós teremos a missa, teremos a bênção dos ramos também. E encerramos a noite, com a missa das 19 horas na Matriz São Benedito, daí já sem a bênção dos ramos também. E algo em comum que nós vamos fazer com todas as paróquias será no domingo de Páscoa, aquela procissão da madrugada, sairemos 5h30 de lá do cemitério, e outras paróquias também sairão às 5, às 5h15 e tal, para que todos possam chegar às 6 horas da manhã aqui na Igreja Nossa Senhora da Penha, no centro, onde vamos fazer uma grande celebração da Páscoa do Senhor. Perfeito. E na Sexta-feira Santa vai ser aquilo que já é aquilo que já é de costume, bem dizer, toda semana, né? A Quinta-feira Santa, a missa do Lava-Pés. Depois nós temos na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, o ato litúrgico da morte do Senhor. Depois à noite, a procissão do enterro, que assim nós chamamos, né? E o Sábado Santo é o sábado da ressurreição, da vigília pascal à noite. Perfeito. Bom, Padre Edemir, o nosso programa está chegando ao fim. Eu deixo aqui para que o senhor faça algumas considerações finais, caso esquecemos aí de algum assunto. Nós agradecemos, né? Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, de falar um pouco do nosso Papa, falar da festa de São Benedito, falar de Semana Santa, enfim, falar da fé e falar da vida. Que possamos estar juntos sempre, levando ao seu coração, levando até você aquilo que é a mensagem do Cristo. Porque possamos caminhar juntos na fé e na esperança sempre. Muito obrigado a todos. Ok, eu agradeço aqui a sua presença. Aliás, colocando sempre à disposição da sua igreja, da sua paróquia, aliás, como de todas as outras católicas, não só católicas, a gente tem recebido aqui o pastor aqui da presbiteriana, e acho que nós entendemos que é muito importante levar não só as questões políticas da cidade, as questões históricas, os assuntos dentro da esfera social, mas também dentro do campo religioso, que, como nós percebemos agora com a eleição do Papa, é um assunto que a população se envolve, a população participa, e se participa é porque é importante, né? Exato. Então a gente coloca aqui à sua disposição. Quando tiver, evidentemente, alguma polêmica, a gente convida, né? E mais, independente disso, quando houver alguma questão que às vezes foge, né, do nosso conhecimento, é só entrar em contato conosco, que nós estaremos à disposição, né? Tá bom, eu agradeço de coração. É nossa ideia fazer, às vezes, discussão de ideias. Isso nós estamos planejando, né? E é claro que o pensamento católico não pode ficar fora, às vezes, de algumas discussões. Então, também, provavelmente, nós o convidaremos para esses eventos, se for possível acomodar as datas, né, a agenda, será interessante. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua companhia. Dentro de mais alguns instantes teremos esse programa em arquivo para que as pessoas possam acessar.
e até uma próxima oportunidade.